Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Izzy e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o excelente O Corpo em que Nasci, de Guadalupe Nettel. Esse livro faz parte da coleção Outra Língua da Rocco, que eu não me canso de falar com vocês, né? Tá aqui, ó, Outra Língua. E tem essa capa bonitona aqui que eu adoro. Aliás, todas as capas dessa coleção são lindas, tá? E de todos os livrinhos da coleção Outra Língua que eu já li, eu acho que O Corpo em que Nasci é um dos meus preferidos, se não o preferido. O Corpo em que Nasci é uma biografia da Guadalupe Nettel, só que as coisas que ela fala aqui são tão, sei lá, meio que surreais, que a biografia tem fortes áreas de ficção. Ela conversa com a gente sobre trocentos assuntos que eu teria vergonha de falar. Ela fala assim de uma forma muito natural de como isso tudo aconteceu com a vida dela. A Guadalupe Nettel nasceu com um problema na visão. Ela nasceu com uma mancha na córnea, então ela enxergava tudo borrado e além disso, ela também é estrábica, né? O olho é virado para dentro assim. Então ela cresceu, a infância dela todinha, ela teve que usar um tampão no olho bom para o olho doentinho poder consertar. Então pensa só, muita gente fala que as crianças são maldosas, né? Só que não, criança pode ter um pouco de maldade sim, só que criança acima de tudo é sincera. Ela fala exatamente o que ela tá vendo. Então, Guadalupe Nettel passou a sua primeira infância todinha usando esse tampão e ela teve que lidar com a rejeição, com o estranhamento desde cedo, desde que ela nasceu. A Guadalupe é mexicana, ela cresceu num bairro de classe média do México e no condomínio que ela morava era um conglomerado de vários prédios e ela falava que tinham as crianças sociáveis que brincavam, né, conversavam umas com as outras e tinha também as crianças antissociais, que era o grupo no qual ela se encaixava. E essas crianças antissociais ficavam olhando bem de longe as outras crianças brincando. Elas se escondiam, elas se arrastavam, né, pelos cantos para não serem notadas. Principalmente ela, né, que não queria chamar a atenção de ninguém, ela já era uma pessoa bizarra, ela já era diferente por ter que usar aquele tampão. A infância de Guadalupe foi na década de 70 e a adolescência na década de 80. Tá? Então o México passava por grandes transformações socioeconômicas e culturais e ainda por cima tinha ditadura aí no meio da história e ela cresceu num ambiente super, ultra, mega liberal, em todos os sentidos. Os pais conversavam de tudo em casa, inclusive tem uma passagem aqui onde a Guadalupe estava na casa de uma amiguinha, brincando lá, vendo televisão, sei lá o que, e de repente ela olha para trás, os pais da amiguinha estão fazendo sexo na sala, assim, em cima da mesa, na frente de todo mundo. Para a amiguinha dela, aquilo era a coisa mais normal do mundo, ela nunca tinha visto, né? Então ela achou super estranho. Então a educação sexual de Guadalupe Nettel foi muito liberal também. A mãe pegava histórias infantis e mesclava com coisas da realidade para explicar, para ajudar a explicar, né, assuntos como sexo, puberdade, menstruação, gravidez também, a diferença entre o sexo e o amor. Então a mãe explicou para ela que o sexo não tinha só o objetivo de reprodução, podia também ser só por amor. Mais pra frente ela acabou descobrindo por conta própria que o sexo também podia servir para machucar as pessoas. Que foi o que aconteceu com uma vizinha, sabe? Então assim, ela vai contando sem pudores e sem problema nenhum tudo o que aconteceu com a vida dela, né? Vivendo nesse ambiente familiar super liberal. Tão liberal que os pais aderiram à tendência forte na época, que era um casamento aberto, né? Eles passaram a ter um relacionamento aberto. E esse relacionamento aberto, com certeza, levou ao fim do casamento dos dois. Então eles se separaram e o pai deu uma sumida aí, foi morar nos Estados Unidos. A Guadalupe sentiu muita falta do pai. E a mãe ficou muito depressiva por muito tempo, só que depois resolveu ir morar na França para fazer um doutorado. E deixou a Guadalupe com o irmão, morando com a avó. Só que essa fase da vida da Guadalupe com a avó foi assim, de muito retrocesso, porque o que tinha a mãe de super liberal, a avó era completamente retrógrada, pensamentos retrógrados machistas, sabe? Fazia distinção de gênero entre ela e o irmão.
O irmão podia tudo, ela não podia nada. As roupas que a Guadalupe usava, ela não deixava. E, além disso, a avó não gostava nem que a Guadalupe lesse livros. Então ela lia um livro do Gabriel Garcia Marques chamado... É aquele... Gente, o nome é enorme, eu vou errar tudo, mas é aquele... A incrível, triste história de Cândida Herêndira e sua avó desalmada. Pronto. Então ela se identificava muito com ela sendo a Cândida Herêndira e sua avó desalmada, sabe? Que não deixava nem ela ler os livros, ela tinha que ler escondido, sabe? Não deixava ela fazer nada. Então no final da sua infância e início da adolescência, ela viveu com essa avó totalmente tirana, teve que se virar para descobrir as coisas da vida, né? Foi uma fase muito difícil, muito complicada, e ela passou a ser uma menina muito triste, muito introspectiva. Ela já se achava estranha por ser diferente das outras crianças, né? Por ter aquele defeito no olho. E ainda não podendo viver da forma que ela achava plena, né? Foi bem complicado para ela. Inclusive ela tinha um consolo, que era uma menina que morava de frente para ela. Ela nunca conversou com essa menina. Mas toda noite, quando ela chegava na janela para olhar assim, para se lamentar da vida, ela encontrava a menina também na janela com uma cara triste olhando para ela. Então as duas se comunicavam com a tristeza, né? Essa era a forma de relacionamento delas. E mesmo sem nunca ter trocado uma palavra com essa menina, a gente descobre que essa garota foi muito importante na vida de Guadalupe Nettel. E eu não vou falar porquê, lógico, né? Vocês vão ter que ler o livro. E isso também é um fato, né, de nossas vidas. Às vezes a gente admira tanto uma pessoa e essa pessoa passa a ser importante na nossa vida e a pessoa nem sabe que você existe, né? Então eu achei também essa passagem muito bacana. Enfim, depois de um tempo da mãe da Guadalupe morando na França, ela resolve que as crianças têm que morar com ela na França. Então ela volta para o México, pega as crianças e leva para a França. É um outro choque cultural bizarro assim que a Guadalupe passa na vida, tendo que deixar uma vida de classe média no México e vai viver com a mãe na França, um país diferente, uma língua diferente, morando num bairro pobre, perigoso, e foi também estudar numa escola onde todos os imigrantes da região estudavam, sabe? Então era definitivamente uma escola e um bairro de pessoas não muito bem vistas lá na França, né? Eles viviam segregados ali naquele bairro, naquela escola. E apesar da sua mãe ser super liberal, a relação das duas não era essas mil maravilhas não, tá? Era um pouco conturbada também. Então foi lá na França que a Guadalupe teve sua primeira decepção amorosa, foi lá também que ela conheceu a violência doméstica, tão perto da sua vida, sabe? Então esse monte de coisa que ela vai contando pra gente. E depois de algumas confusões que aconteceram lá na França, a mãe dela manda ela de volta lá pro México, porque acha melhor ela ficar no México mesmo, com a avó. Só que quando ela volta pra casa da avó, ela já tá maior, sabe? Então a avó não liga muito mais pra ela, e ela também não liga muito mais pra avó. Elas quase não se encontram mais, mesmo morando na mesma casa. Outra coisa bacana aqui no livro são as várias referências que ela faz aqui em relação à música, artistas da época, escritores, tá? Inclusive, um escritor em especial, que é o Kafka, desde o início do livro eu já tinha meio que sentido essa referência. Mas depois ela cita realmente que ela leu o livro e se sentia como a barata de Kafka. Inclusive, vou ler aqui um trechinho para vocês bem interessante. Essa passagem aqui que eu vou ler, ela estava morando com a avó ainda antes de morar na França. E ela disse o seguinte: no que me diz respeito, a ausência dos meus pais e o conflito contínuo com a minha avó me tinham transformado em uma pessoa diferente. Não só mudei de roupa e de penteado, como também se modificou a expressão na minha cara. Me identificava por completo com o personagem da Metamorfose, a quem ocorreu algo semelhante à minha história. Eu também tinha me levantado uma manhã com uma vida diferente, um corpo diferente e sem saber muito bem no que tinha me convertido. Em nenhum lugar do relato se diz exatamente que inseto era Gregor Samsa, mas eu presumi muito rápido que se tratava de uma barata. Ele havia se convertido em uma enquanto eu era por decreto materno, se não desde meu nascimento. Minha leitura da Metamorfose foi mais confusa.
Durante as primeiras páginas não consegui saber se era uma desgraça ou uma bênção o que havia acontecido ao personagem, que, como se fosse pouco, nunca demonstrava nenhum entusiasmo, tampouco dramaticidade. Como ele, eu também causava certa repulsa entre meus colegas. As crianças são muito perceptivas e distinguiam claramente o cheiro de infelicidade que exudava do meu corpo. Então, gente, eu gostei pra caramba desse livro, e lógico que a história não é só isso que eu contei aqui, tem muita coisa, ela conta muita coisa pra gente. Um outro ponto que me chamou bastante atenção no livro é que todas as personagens principais na vida de Guadalupe são mulheres, tá? São personagens femininas fortes, de alguma forma, tá? E inclusive no próprio seio familiar, a mãe e a avó, né, que são duas pessoas que ela não se dava muito bem, né, é uma relação muito conturbada. E foi assim ao longo da sua vida, parecia que ela não se dava tão bem assim com as mulheres, sabe? E então a história, lógico, é escrita do ponto de vista feminino, e ela exalta, assim, os vários tipos de mulheres que passaram pela vida dela. E nesse mundo tão feminino, a gente vai ter histórias aí escancaradas de abuso, traição, distinção de sexo, machismo, tentativa de estupro, competição. Mais uma vez, o papel da avó, né, o papel do idoso na sociedade, que abdicam da sua vida para cuidar dos netos. Né? Então, assim, eu achei um livro muito bom, muito bom. Ah, Isa, mas eu não gosto de biografia. Gente, não. Foi como eu disse, o livro é tão bem escrito, é tão meio que surreal, que nem parece uma biografia. E tem passagens, sim, que eu falava, ah, isso não aconteceu. Aconteceu, tá? E no final do livro tem um pós-fácil. Pós-fácil é vida, prefácio eu não gosto. Sério, gente, eu adoro pós-fácil, prefácio não. Tem um pós-fácio muito bom do Juan Pablo Villa-Lobos, e ele vai fazer meio que uma ode aos outsiders, né? Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre essas pessoas que de alguma forma não se encaixam em alguma caixinha da sociedade, sabe, que são diferentes. Enfim, galera, eu já falei muito, eu não sei mais o que falar sobre esse livro, porque afinal de contas é uma biografia, né? E tem que ler, tá? Como eu sempre digo, é um livro fininho, fininho, que aborda muitos assuntos, tá? Não é somente a mulher contando a vida dela, tá? Então aborda tudo isso. Recomendo muito que vocês leiam e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Gente, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aqui no Lido Lendo para acompanhar tudo que eu coloco aqui. E não deixe de me acompanhar também nas redes sociais. Eu vou deixar aqui do ladinho e também lá embaixo no bloco de informações, tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Brigadão.